Boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre, Eda, Maria. Eu queria agradecer aqui em nome da ECIP, em nome do Ricardo Sabadia, a presença e a disponibilidade do Alexandre, da Maria e a Eda por conversar com vocês e alinhar essa palestra para o Fórum de Meio Ambiente, e agradecer a todo mundo que está presente. O Alexandre e a Maria eles vão falar sobre a importância do processo de licenciamento de excelência para uma gestão socioambiental de qualidade. Eles são da empresa MRS, né? Isso. E aí eles vão apresentar para vocês um pouquinho da empresa também, bem como o tema. E sejam bem-vindos ao Fórum de Meio Ambiente. Eu vou passar a palavra para a Ieda, que é a nossa líder do fórum, e aí ela pode fazer uma introdução melhor para vocês. Obrigada, Sandrine. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, quem conseguiu comparecer. Enfim, essa palestra, a gente não precisa falar nem da importância de licenciamento, né, na vida da gente, para quem trabalha nessa área, mas o que a gente quis mostrar aqui não é qualquer licenciamento, né, é falar sobre o licenciamento de excelência, né. Eu conheço a empresa, né, a gente já tem um trabalho há alguns anos, então, assim, com a empresa a gente conseguiu licenciamentos, conseguiu prêmios, conseguiu um destaque ambiental bem maior, né? Então, eu pedi para que eles apresentassem, porque eles não fazem só Porto, né? Porto é muito específico, né? Para o rol de empresas que está aqui nesse fórum. Então, assim, e eu sei que eles trabalham em outras atividades também, tá certo, gente? Então, aproveitem essa palestra, aproveitem para conhecer, para perguntar sobre a empresa, tá certo? Eu passo a palavra aí, acho que o Alexandre vai começar, né? Depois passa para a Maria, tá bom? Sejam bem-vindos, vocês dois aqui ao fórum. Podem ficar à vontade. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, agradecer o convite da ECIP e da IEDA. Meu nome é Alexandre Rosa, eu sou diretor da MRS Estudos Ambientais e a gente vai procurar, estou aqui junto hoje com a Maria Oliveira, nossa coordenadora da área de portos, e ela também fica sediada aí no Ceará, em Fortaleza e também no PECEM, trabalhando junto aos nossos clientes no estado do Ceará. Então, nós dois vamos fazer uma apresentação conjunta, de uma forma a tentar ser bastante objetivo e claro, na medida do que a gente conseguir passar para vocês. Eu vou fazer uma rápida introdução da MRS, contando um pouquinho da nossa história. Posteriormente, a Maria vai apresentar uma parte aí sobre o tema especificamente, né, que é o licenciamento ambiental e a questão da gestão ambiental de excelência. E eu encerro a palestra depois com mais uns 5, 10 minutinhos, só falar um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre um passo seguinte que a gente precisa dar depois do licenciamento ambiental, né, que é muito importante. Então, iniciando essa nossa palestra, a MRS é uma empresa que já possui aí 30 anos de vida, né? Nós estamos agora, daqui a menos de um mês, no dia 2 de abril, a gente completa 30 anos de existência. É um tempinho aí grande, eu acho que é mais que a idade de muita gente está assistindo aí, né, hoje. Então, eu estou desde o início nessa empreitada, e se vocês voltarem 30 anos atrás no tempo, né, então vamos lá para 1992, vocês vão se dar conta que a questão ambiental praticamente não era nem falada, né, era algo absolutamente novo. A legislação que a gente tem de EIA-RIMA de 1986, né, então é o início dessa atividade, digamos assim. E ao longo do tempo a gente veio construindo uma história. Se quiser passar, Maria, um pouquinho. A gente veio construindo uma história dentro da empresa, dentro do Brasil. Hoje a MRS é uma empresa que ela possui sede na cidade de Brasília. Nós iniciamos a nossa atividade em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E já há 24 anos nós abrimos o escritório em Brasília e hoje esse escritório virou nossa sede. Além da sede em Brasília, nós possuímos filiais em Cuiabá, temos escritórios em São Luís do Maranhão, temos escritório em Fortaleza, no PECEM, e também hoje com algumas atividades, com alguns postos avançados com pessoas
morando na Bahia, em Roraima, etc. Hoje, atualmente, na data de hoje, a gente está atuando em 16 estados em todo o Brasil, de todos os estados. Então, é uma trajetória bastante sólida, né? Bastante complexa, eu diria assim, porque não é fácil trabalhar com o meio ambiente no Brasil. Todo mundo que está aí sabe disso. É sempre um desafio a cada dia, um desafio a cada momento, mas que ela vem aí se tornando bastante sólida e trazendo bastante resultado positivo, não só para nós, mas principalmente para todas as pessoas que nesses 30 anos já passaram pelo país, passaram pela empresa, né? E agora estão aí trabalhando com a gente nessa empreitada. Hoje a empresa possui mais de 100 funcionários em todo o Brasil e desenvolvendo aí hoje tem em torno de 70 a 75 projetos em todo o território nacional, desde todas as partes, tanto de licenciamento ambiental como gestão. Próximo, Maria, por favor. Então, para vocês terem um posicionamento, hoje a gente trabalha de A a Z, basicamente, eu diria assim, na questão ambiental. A gente trabalha desde a parte de planejamento, lá na concepção do empreendimento, com diversas atividades, até o restante, na parte específica de indústria, de atividade de infraestrutura, tanto no licenciamento como na gestão e execução de programas, que é alguma coisa bastante comum, né, digamos assim, algo que é bastante claro para todo mundo, para quem trabalha nessa área. E atuamos em vários outros segmentos da área ambiental, que para algumas pessoas já estão mais familiarizadas, outras não, né? Então, a parte de inventário florestal, que é uma coisa bastante comum, que vocês estão acostumados a ouvir, mas temos aí uma vertente muito grande, principalmente na área de componente indígena. Hoje eu acho que a MRS é a empresa que mais elabora estudos de componente indígena e executa programas de básicos ambientais especificamente de componente indígena, que é algo bastante importante nesse tipo de licenciamento. Bom, seguindo, Maria, próximo. A gente tem, então, só para continuando nessa breve explanação aí da MRS, a gente tem uma trajetória aí bem interessante no mercado de consultoria ambiental. Eu posso dizer hoje que na área de energia, a gente já licenciou absolutamente tudo, né? Assim, desde, como eu falei, como nós somos uma empresa com 30 anos de vida, e quem trabalhou na área de energia, quem trabalha, sabe que esse é um segmento que vem em ondas, né? Basicamente. Você começa lá atrás, você pensar o Brasil de 30 anos atrás, uma matriz basicamente com hidrelétrica e termoelétricas a carvão. Em 98, mais ou menos, foram as primeiras termoelétricas a se instalar no Brasil. Nós fomos responsáveis por licenciar a primeira termoelétrica que se instalou no Brasil, que foi na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, da AES, é uma empresa americana que até hoje atua no Brasil e é a nossa cliente. Então, iniciamos aí a parte de licenciamento de termoelétricas a gás. Tivemos uma experiência muito boa, muito enriquecedora aí na década do início de 2000 com licenciamento de energia nuclear. Nós licenciamos Angra 3, licenciamos Angra 1, Angra 2, desculpa, e também alguns depósitos de rejeitos radioativos de minério, então foi uma experiência bastante interessante. E também depois trabalhamos a parte vindo aí, né, nessa sequência de evolução da energia no Brasil. Depois, mais adiante, começaram os complexos eólicos, né, que hoje é uma realidade no Brasil inteiro, né, os eólicos onshore, que diversos licenciamentos no Brasil inteiro, Nordeste e Sul do país. E agora estamos aí também atuando em outras áreas, como aí vocês estão acompanhando muitas discussões, né, sobre eólicas offshore, sobre a questão de hidrogênio verde, e por aí vai, né? Então são muitas. A gente tem uma trajetória nessa área de energia que vem basicamente acompanhando a onda de investimentos nesse setor. Além disso, na área de infraestrutura, a gente tem uma atuação muito forte, tanto em rodovias, diversas rodovias, tanto licenciadas como em processo de gestão no Brasil inteiro, ferrovias. Nós fizemos um trabalho interessante, foi
há uns anos atrás, quando se falou em ter o trem-bala entre Rio e São Paulo, né? Então tinha uma empresa fez o estudo de impacto ambiental, a Italplan da Itália, nós fizemos o EIA-RIMA, no caso, na época, que acabou não indo para frente. Hoje trabalhamos na Ferrogrão, que é o principal projeto de ferrovia do governo brasileiro, que ele é uma ferrovia no Mato Grosso Pará. E depois trabalhamos bastante também, aí mais especificamente tá mais perto de vocês, em portos e estaleiros, né? Hoje, especificamente, a gente atua em 3 portos integralmente, né? Trabalhamos no Porto Pecém, trabalhamos no Porto São Luís, no Maranhão, na realidade 4, né? Estamos trabalhando para o Porto da Suzano também, terminal de celulose no Maranhão, e também no Porto de Aratu, na Bahia. Então, esses 4 portos a gente faz toda a atuação, basicamente muito mais hoje em gestão ambiental, que já está num processo mais avançado, e a Maria, que está aí com a gente, é a nossa coordenadora que cuida desses projetos, depois ela pode detalhar um pouquinho mais. E, bom, basicamente, tudo que tem a ver com infraestrutura necessária para os empreendimentos, a gente tem atuado, né? Aí no caso do complexo na CIP, a gente trabalha com indústrias, né, termoelétricas e por aí vai. Então, realmente é uma empresa que, como eu disse antes, tem muito orgulho de ter fundado ela, de trabalhar até hoje e está aí botando muita coisa em pé no Brasil, fazendo muita coisa funcionar e tentando sempre trabalhar com bastante qualidade técnica, que é o principal, né? Não adianta você fazer um trabalho. Eu sempre digo que conquistar cliente não é muito difícil, não, mas difícil é manter cliente. Conquistar cliente, bota preço mais baixo, pega trabalho. Agora, manter cliente, você precisa ter um trabalho de muita excelência para continuar, senão rapidamente você sai do processo. E no Ceará, especificamente, a gente já está aí atuando há muito tempo. A gente fez muito trabalho no Ceará antigamente, quando a gente não tinha ainda escritório aí, então licenciamos alguns parques eólicos, algumas linhas de transmissão, isso lá acho que no início dos anos 2010, mais ou menos, se eu não me engano. E atualmente a gente tem diversos projetos em execução, né? O principal deles é no Porto de Pecém, que a gente já atua aí há mais de 5 anos. Temos aí alguns licenciamentos de termoelétrica aí na área do complexo, alguns parques eólicos no estado, no interior do estado, e que a gente já está trabalhando também, e linhas de transmissão associada e todos os estudos. Então, a gente já está também bastante consolidado. Como eu disse antes, a Maria mora aí no Ceará, fica aí. Nós temos mais uma equipe hoje de mais 5 pessoas fixas que também estão aí. Claro, com todo o apoio da nossa estrutura sede aqui em Brasília, né? Então, rapidamente, essa é uma explanação sobre a empresa. E aí eu vou passar, acho que o próximo slide já é contigo, né, Maria? Próximo slide para a Maria falar do tema especificamente. E no final eu volto só para dar uns toques aí sobre sustentabilidade e fazer o encerramento. Como o Alexandre falou, a gente tem, a consultoria no Brasil, ela tem como carro-chefe o processo de licenciamento ambiental e de gestão socioambiental, né? Então, a gente está apresentando hoje um pouquinho desses conceitos, dessas informações, para que a gente tenha um processo sendo implantado com qualidade. Então, o processo de licenciamento ambiental e gestão ambiental, eles são muito integrados, e a gente tem lá no licenciamento como início, como pontapé de qualquer empreendimento, já que é um ato regulatório para qualquer empreendimento que vá ampliar, se instalar, funcionar e que cause algum que seja potencialmente poluidor. E o objetivo desse ato de licenciamento é garantir a qualidade ambiental propícia para a manutenção da vida, assim como a proteção também do meio ambiente. O licenciamento ele pode ocorrer em 3 esferas, que é a esfera municipal, a estadual ou a da União, que é representada pelo IBAMA. Existe uma regulação por lei, né, de quais os tipos de empreendimentos são licenciados por cada um dessas esferas do licenciamento, sendo o licenciamento ambiental federal para empreendimentos que têm algum tipo de particularidade ou sensibilidade. Então, empreendimentos localizados em mais de um estado, ou que é desenvolvido ou localizado em terra indígena ou em unidade de conservação, rodovias e ferrovias federais,
usinas hidrelétricas e termoelétricas de grande porte, portos organizados e TUPs com um volume de operação muito grande, as usinas eólicas offshore ou em áreas de transição terra-mar. Então, hoje, o licenciamento federal, ele trata as particularidades, né, as exceções. A maior parte do licenciamento hoje, ela é realizada pelos estados, tanto para empreendimentos de grande quanto de médio impacto. O estado, ele ainda pode executar licenciamentos que deveriam ser executados pelo âmbito federal, caso seja feito um termo de compromisso, né, entre o Estado e a União. E isso é previsto por meio de uma instrução normativa, a 8 de 2019, que já prevê essa delegação de competência. O município, ele já executa os licenciamentos que são de pequeno impacto, que são bem localizados, que o impacto é bem localizado, e quando esse município ele tem uma competência técnica atestada. É muito comum nos estados a ocorrência de um termo de cooperação do estado com os municípios para fomentar essa capacitação técnica. Depois você me dá, só. Então, a esfera do licenciamento ambiental, o rito do licenciamento, ele ocorre com os estudos ambientais do meio social, do meio biológico, do meio físico, para a emissão de uma viabilidade técnica, para a comprovação de uma viabilidade técnica que vai fazer com que seja emitida uma licença prévia. Essa licença prévia, ela garante que o empreendimento possa entender que pode ser instalado a partir da promoção de programas e planos ambientais que vão ser mitigadores aos impactos causados. Então, a apresentação desses estudos e as condicionantes ambientais fazem com que você tenha uma licença de instalação emitida. Para a licença de operação, que é o terceiro passo, né, e é o objetivo de qualquer empreendedor, de qualquer empreendimento, ter a sua licença de funcionamento, você precisa comprovar que durante a implantação, toda a sua gestão, toda a parte ambiental foi tratada de acordo com a legislação brasileira. Então, a gestão ambiental, ela entra no âmbito da licença de instalação e ela se prorroga por toda a vida útil do empreendimento. A gente entende aqui que o nosso público, ele já tem, todas as empresas que estão aqui no público da ECIP, elas já têm o processo de licenciamento implantados, né? Então, deve-se estar trabalhando agora com a questão da gestão socioambiental. Tem empreendimentos que eles foram fundados antes da lei do licenciamento ambiental, né? Ou empreendimentos que não seguiram o rito do licenciamento ambiental. Então, para esses empreendimentos que ainda não possuem uma licença de operação ou uma licença de funcionamento, tem-se no ato regulatório uma possibilidade de regularizar essa situação, que é chamada de licença de regularização, que também ocorre no âmbito estadual e no âmbito municipal, estadual e federal. Então, falando um pouco do licenciamento e vindo agora para a gestão, a partir do momento que o empreendimento ele tem uma viabilidade técnica, a gente começa a fazer a gestão socioambiental, tanto para a implantação quanto para a operação. E a base da gestão ambiental, do licenciamento ambiental no Brasil, são as legislações, né? Então, a gente tem como diretriz para a gestão socioambiental as legislações federais, os decretos estaduais, os decretos federais, as resoluções, e eles dão base para a geração do plano básico ambiental, de acordo com o grau de impacto e com o tipo de impacto previsto lá nos estudos ambientais. Somando-se a isso, toda licença ambiental emitida, ela apresenta condicionantes ambientais. Então, a soma do plano básico ambiental com as condicionantes ambientais e o atendimento legal fazem com que a gente tenha a orientação do tipo de gestão socioambiental que vai ser implantada para cada tipo de empreendimento. Trouxe para vocês 3 caixinhas que a gente costuma trabalhar de forma didática num processo lá desde o licenciamento até a implantação da gestão, que é a gestão do meio físico, do meio biótico e do meio social.
Então, na gestão do meio físico, a gente tem como exemplo o gerenciamento de resíduos e efluentes, no qual você destina adequadamente, você classifica, identifica, destina adequadamente todos os resíduos e efluentes. A gente faz o acompanhamento e o monitoramento da qualidade da água. Essa avaliação ela é feita constantemente, assim como a qualidade do ar. Então, o meio físico ele envolve, além disso, ruídos, erosões e outras características de proteção do meio físico que são trabalhados na gestão ambiental. A parte do biótico, ele é representado também pela fauna e pela flora, né? A gente tem os monitoramentos de fauna terrestre, de biota aquática, do comportamento desses organismos no desenvolvimento da implantação de uma obra civil, de um empreendimento, do funcionamento desse empreendimento. Isso traz para a gente respostas de como as nossas ações de mitigação estão sendo implementadas da parte de qualidade desses monitoramentos, dessas implantações. E a gente também tem, de forma pontual, alguns empreendimentos necessitam, quando vão se implantar, ou fazer ampliação, de uma autorização de supressão vegetal, que também são feitos estudos da flora nessa etapa. Para a parte social, a gente tem alguns programas que dependem muito do tipo de empreendimento, mas 2 programas eles são comuns à maioria dos empreendimentos, que é o programa de comunicação social, que o empreendimento ele abre esse canal de comunicação e fica mais próximo à comunidade e à população do entorno. Então, todas as questões da comunidade, elas podem vir para o empreendimento como pergunta, como demanda, assim como todas as informações que o empreendimento precisa informar a comunidade também é feito por esse canal. A gente tem o programa de educação ambiental para a comunidade, para os trabalhadores, que é uma ferramenta muito importante de promoção de desenvolvimento educacional, né? Tanto na comunidade escolar, na comunidade do entorno do empreendimento. E a gente ainda tem, hoje, alguns empreendedores que já fazem o desenvolvimento comunitário com a criação de projetos que beneficiem a comunidade, como mitigação do impacto causado ou por responsabilidade socioambiental. Então, esse modelo de gestão, ele traz a responsabilidade do empreendimento em promover uma qualidade socioambiental que leva a uma relação harmoniosa tanto com o meio ambiente quanto com a comunidade que está no entorno. Para trazer um exemplo de uma gestão socioambiental de qualidade, a gente não poderia deixar de falar do Porto do Pecém, que é nosso cliente que vocês conhecem, né? Então, o Porto do Pecém, no momento de ampliação do terminal de múltiplo uso dele, ele entendeu como uma oportunidade de ampliar e de melhorar os seus processos que já tinham sido desenvolvidos anteriormente, né? Então, teve uma atualização dessa responsabilidade socioambiental. E, a partir disso, começou a ser gerado dado e feito monitoramento naqueles 3 meios que a gente conversou, né? Então, a gente tem desde o meio físico, que a gente faz monitoramento de água e de sedimentos, de fumaça, de qualidade do ar, geração de resíduos e de ruídos, monitoramento de erosões na praia. A gente tem hoje, no monitoramento de biota aquática, uma identificação de uma comunidade biológica muito rica para a região. Então, o porto, o cliente, ele se sente responsável na manutenção dessa qualidade ambiental. A gente faz monitoramento de ruídos subaquáticos, que eu acho que é um dos poucos portos no Brasil que já desenvolve, já tem dados suficientes para entender qual que é a relação de uma atividade portuária com os mamíferos marinhos que atuam na região. A gente tem também uma das maiores populações de ave migratória no Ceará, que é essa foto aqui no canto. Então, hoje, o Porto do Pecém, ele vive em um ambiente que ele ajuda a manter a conservação através dos seus programas socioambientais. E o programa, a parte social, né? A gente desenvolveu os programas socioambientais
com os pilares de educação, de valorização cultural, de promoção de saúde, de geração de renda, e tudo isso vinculado a um programa de comunicação social que a própria comunidade interage. Então, hoje a gente tem o PCS na comunidade, que é o nome da nossa divulgação para a comunidade, que faz com que a gente tenha uma boa relação com a comunidade e que a integração entre o porto e essa população, ela é muito maior e muito mais rica do que alguns 5, 6 anos atrás, né? Então, Alexandre? Bom, continuando aí, até no que a Maria colocou, o que eu quero colocar assim, nesses últimos aí, uns 10, 15 minutos conversando com vocês do nosso tempo. O que a gente precisa pensar a partir de agora? Porque hoje, em qualquer fórum, qualquer reunião que se faz, que a gente vai discutir qualquer coisa referente a licenciamento ambiental, pode passar o próximo, Maria, por favor. A gente pensa no seguinte aspecto. Se falar hoje de licenciamento ambiental já é algo que já está muito batido. Eu considero o seguinte: licenciamento ambiental é obrigação. Quem hoje ainda se coloca como em dúvida ou eventualmente não tem um processo de licenciamento ambiental correto, ele está fora do mercado, digamos assim, né? Ele está fora do mundo da sustentabilidade. Então, já a gente, claro, dependendo do fórum, você faz uma apresentação mais didática do que é como a Maria colocou, da LP, LI, LO, mas isso aí é algo que, né, no ano de 2022, digamos assim, não é mais discutível, né? Como eu estava falando, licenciamento ambiental é obrigação. A partir daí, nós temos um outro cenário, um cenário que vem sendo muito discutido hoje no mundo, né? Vocês têm ouvido aí falar bastante, que é a questão de, não usar especificamente a sigla que vocês escutam bastante, que é ESG, né? Que é a questão de ambiental, sustentabilidade, ambiental, social e governança. O que é isso, né, exatamente? E aí eu acho que é muito interessante essa nossa discussão nesse fórum da ECIP, que abrange uma gama de empresas de diferentes tipologias, de diferentes portes, né, de diferentes situações. Então, você tem mega empreendimentos aí na região, como tem empreendimentos menores, mas todos estão dentro de um mesmo nicho. E esse nicho ele precisa ter uma homogeneidade, ele não pode ser heterogêneo. O que eu quero dizer com isso? É que de nada adianta uma empresa ou 80% das empresas terem um comportamento correto, um comportamento que atenda às boas práticas de governança, social e ambiental, e você ter parte desse grupo que não pensa nisso, que acha que ele não faz parte, ou ele é pequeno e não tem dinheiro, ou isso não tem nada a ver e eu não vou investir com isso. Não vai adiantar, porque vocês têm que lembrar que o que existe dentro desse nicho chamado Complexo Industrial Portuário do Pecém. Existe um nicho chamado população, existe um nicho chamado sociedade, que a gente chama aí, que a gente colocou até como os seus stakeholders, né? Ou seja, a gestão ambiental precisa focar nisso. Qualquer tipo de consequência do seu empreendimento, consequência de uma gestão mal feita, você vai afetar diretamente a população. E a população vai estar insatisfeita, ou vai estar falando mal da sua empresa, criticando a sua empresa, e às vezes criticando uma outra empresa que não tem nada a ver com isso, mas que ela está naquela cadeia de controle. Então, é essencial essa homogeneidade. Além disso, eu acho que é muito importante vocês pensarem, e as empresas pensarem do ponto de vista de mercado financeiro. Hoje existe algo que é a mais pura realidade. Não tem dinheiro para quem polui o meio ambiente. Não tem dinheiro para quem degrada o meio ambiente. Não adianta. Hoje, nenhum mecanismo financiador do mundo coloca dinheiro em empreendimento sujo. Sujo que eu digo
é um termo de sujo no sentido de que não está correto. Se você não tem todas as práticas sendo executadas, se você não tem todos os controles sendo feitos, esquece financiamento. A gente tem aí na nossa empresa a gente recebe muitos contatos durante a nossa rotina de investidores externos que querem vir no Brasil. Primeira preocupação que eles têm é social. Primeira, eles não estão nem... não é mais nem um ambiental, é social. Vou dar um exemplo, a gente teve um parque eólico no interior do Nordeste que a gente trabalhou bastante, já licenciou, já estava, só que ele estava sendo vendido à época por um investidor estrangeiro, investidor internacional. E era uma área absolutamente tranquila, sem nenhum problema mais grave, um problema do ponto de vista social. Eles mandaram uma equipe aqui para ver única e exclusivamente social. Eles queriam ver quem morava lá, que tipo de população era, se a população tinha água tratada, se a população tinha acesso a serviços básicos. Eles queriam entender o que era aquilo, porque senão eles não colocariam o dinheiro deles nesse tipo de empreendimento se tivesse qualquer dúvida com relação ao social. Então, se a pessoa não está muito convencida que ela precisa preservar o meio ambiente e trabalhar corretamente, a gente mexe no bolso também, né? Então, convença-se através do financeiro. Se você não vai ter dinheiro para o seu empreendimento se você não estiver trabalhando corretamente. E por isso essa frase que coloca ali, o licenciamento ambiental por si só não representa um negócio sustentável. Não adianta. Não adianta você chegar e dizer, eu quero ter um empreendimento excelente, ele tem LO, ele tem LI, ele tem LP. Hoje em dia, eu acho que isso como eu disse antes, obrigação. Se você não tiver isso, nem pense em vender seu negócio, tanto do ponto de vista comercial, como do ponto de vista financeiro, né? Você nem vai fazer seu negócio crescer e nem vai fazer seu negócio financeiramente ser vendido, se for o caso. Próxima, Maria, por favor. Então, nesse sentido, a gente fala especificamente na questão ambiental, né? Somente ressaltando o que a Maria já colocou. Você tem que estar com tudo muito correto. Você pense sempre nisso. Você tem que ter uma gestão de risco, tem que ter gerenciamento de resíduos integralmente. Até eu estava colocando antes conversando com a Maria, a gente estava discutindo sobre empresas. Então, você bota assim, você tem no complexo do PCM, você tem uma empresa gigantesca como a CSP, que pode estar atuando muito bem na sua área ambiental, ter tudo correto, mas ela tem muros, ela tem cerca, ou seja, ela pode estar muito bem da cerca para dentro, mas ela tem que tomar cuidado com o que está acontecendo da cerca para fora com seus fornecedores. Será que seus fornecedores todos estão corretos? Estou usando a CSP como exemplo, como poderia usar qualquer outra grande. Mas será que seus fornecedores trabalham de maneira correta? Né? O Teta estava brincando, se tem algum fornecedor ali que ele junta pneu para revender e eventualmente pega fogo numa pilha de pneu do lado da CSP, quem é que a população vai dizer que é a responsável? Vai dizer que é a CSP. Não vai dizer que é o João da Silva que tem pneu para reciclar próximo. Então, é muito importante controlar a cadeia de fornecedores. Isso a IEDA está nos assistindo, vale para o Porto Pecém também. Quem não atendeu o Porto Pecém de maneira sustentável não pode atender o Porto Pecém. Não é uma questão comercial, é uma questão de um porto que hoje precisa e vai investir muito em sustentabilidade. Eu tive há uns anos atrás na Europa, num porto de Valência, na Europa, e faz 3 anos, foi antes da pandemia, 2018, eu acho. Na época já se falava de um tratado que vai ter na Europa, que eles não vão mais aceitar navios a combustível fóssil. O navio vai ter que ser ou, quer dizer, no caso até aceitaria o gás, se fosse o caso, mas não mais óleo. E mais partindo para outro caminho. E aí estava se discutindo isso. Poxa, como é que esse navio vai atracar na América do Sul, se o porto não puder recebê-lo? Então, a gente estava falando do porto que correr na frente disso vai ganhar comercialmente. Então, está tudo vinculado, né? Hoje, a área ambiental, ela tomou uma grandeza, uma importância muito alta. Além disso, você tem que fazer todas as outras práticas, não é? Meta de redução de consumo energético. Hoje, bom, no momento atual, então, a energia é caríssima, né? Você precisa trabalhar nisso e a área ambiental tá vinculada a isso. Então, essa parte é essencial. Próximo, Maria. Na esfera social, esse é o que eu estava falando antes, né? Que é o nosso S do SG. O que é? Se você não tiver um bom relacionamento com a comunidade, esquece.
você não vai trabalhar de maneira tranquila. Eu não vou dizer aqui você não vai trabalhar. A gente sabe que tem conflitos aí, as empresas que trabalham, mas você não vai trabalhar de maneira tranquila. Maria colocou aí a questão do PCM, mas a gente pode colocar de outros portos também, mas o PCM é um exemplo. Quando a gente começou a atuar aí há alguns anos atrás, havia quase que uma guerra declarada entre pescadores e porto. Por problemas pequenos, mas que não eram sanados, até mesmo por falta de diálogo. Hoje existe uma relação harmônica, mas porque o porto entrou no processo, o porto como entidade entrou no processo, não foi a Ieda, não foi a Maria, não foi o João, não, foi o porto como instituição. E ele vai continuar sendo, seja quem for o gestor, porque ele entendeu que os pescadores fazem parte do seu nicho e eles têm que ser muito bem relacionados com o porto. Eles não podem ter conflitos que não sejam sanados. Conflitos, claro que tem reivindicações que não podem ser atendidas, mas isso não significa que os conflitos não possam ser sanados. Então, é fundamental que tenha essa preocupação, e isso vale para todas as empresas da ECIP. Eu acho que é fundamental. Vocês têm muita comunidade em volta, muita gente morando aí, muita gente que convive, que trabalha nas empresas, inclusive, e eles precisam ter o exemplo nessas empresas para trazer para sua casa e, a partir daí, fazer com que todos se sintam bem, né? Ou seja, projetos que atendam as comunidades locais, isso é fundamental. Nós vivemos num país extremamente carente e você sabe muito bem que não adianta você dizer, isso é obrigação do poder público. O poder público não faz. Ou porque ele não consegue, porque não tem dinheiro, ou porque ele às vezes não tem vontade política, infelizmente. Então, as empresas têm sim uma responsabilidade de atender e trabalhar junto a essas comunidades, porque as comunidades estavam ali, as empresas chegaram depois. As empresas, claro que as comunidades cresceram por causa das empresas, mas elas já estavam ali. Próximo, Maria. E na área de governança, eu acho é uma área que está sendo melhor trabalhada agora, mas também muito importante, né? Eu acho que cada instituição tem que ter seu comitê de governança. Esse comitê de governança precisa contar com a área ambiental dentro. Não, é raro, às vezes, você ter pessoas mais entendidas, digamos assim, da área ambiental, que trabalham mais com isso dentro da sua estrutura. Então, a estrutura das empresas precisa contar com isso. Não é simplesmente o analista ambiental contratado que passa o dia inteiro correndo de lado a lado para ver se tem alguma inconformidade, né? Isso não é governança, isso é atendimento. Governança é você ter quem decida, quem resolva, quem atue para que as coisas aconteçam. Então, é muito importante que isso seja pensado dentro das empresas, e não só nas grandes. As grandes, eventualmente, têm um pouco mais de facilidade, mas não significa que elas tenham. Elas têm um pouco mais de facilidade, muitas não têm. Mas as pequenas precisam começar a pensar nisso também. Como é que eu posso fazer para melhorar minha governança do ponto de vista ambiental e social? Porque se você não tem uma governança boa, você não faz nem o social e nem o ambiental. Você simplesmente tem uma empresa voltada para o comercial. E às vezes o comercial ele não atende todas as necessidades. E nisso o que significa? Ter um conselho, contratar auditoria independente, isso é muito importante. Você não adianta você ter apenas colaboradores internos que trabalham para agradar a diretoria. Vai dizer sempre que está tudo ótimo, maravilhoso, não tem nada errado. Quando a gente sabe que não é assim. Nem nos lugares de excelência é assim. Quanto mais lugares tem problema. Então, é muito importante uma auditoria independente que mostre, olha, tal coisa tem que melhorar, tal coisa não está bem. Como alguns, por exemplo, o Porto e outras instituições públicas tem auditoria obrigatória. Nas privadas, às vezes, isso não acontece. Então, você precisa, porque aí você vê exatamente, olha, nisso eu posso melhorar, né? Vocês terem uma ideia, o Porto de Pecém, quando a gente começou a trabalhar, acho que ele estava, que a ANTAC, né, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ele tem um índice de desenvolvimento ambiental, a IDA, que eles chamam. Todo ano eles avaliam qual é a situação dos portos no país. Quando nós começamos a trabalhar, o Porto de Pecém era 17º, se não me engano. Ano passado, ele recebeu o prêmio como 3º colocado. Ou seja, cresceu. Por quê? Porque ele atuou na governança. Não vou nem falar que ele atuou na área ambiental, que isso é obrigação, como eu disse antes. Ele atuou na governança.
a governança da instituição entendeu que precisava trabalhar para que isso acontecesse. Então, foi bem interessante esse exemplo, que sem isso a coisa não vai acontecer. Seguindo, Maria, não sei se tem mais algum. E finalizando, algumas questões que eu gostaria de deixar, nós gostaríamos de deixar, né, para que quem trabalha em instituições pense, né? O que minha organização precisa fazer para se tornar cada vez mais sustentável? O que ela já faz e o que ela precisa fazer? Mesmo uma instituição que trabalhe com algo poluente, eu tenho, mas como é que eu vou ser sustentável se o meu insumo principal é carvão, se o meu insumo principal é óleo diesel? Você tem várias outras maneiras de fazer isso internamente. Você tem que pensar no dia a dia. Que é valor para os meus diferentes stakeholders, que eu estava comentando, stakeholders, quem são as pessoas envolvidas, as comunidades, o que para eles é importante? Será que para eles é importante doação? É importante uma açãozinha de Natal que faz de vez em quando? Talvez não. Talvez seja importante uma participação nas decisões, saber o que eles realmente querem, né? Como convencer a liderança sobre a importância de novas ações? Esse talvez seja um dos maiores desafios. Se a liderança não entende isso importante, você vai ter que achar uma maneira de convencer. Às vezes o convencimento é até na pressão, às vezes o convencimento é até mesmo uma atuação do órgão público, do órgão ambiental. Mas a liderança, um dia, ela vai ter que ser convencida. E quais temas realmente fazem sentido para a empresa? O que para aquela empresa interessa? É mais gestão de resíduos? É água? Isso depende muito de qual é a tipologia que ela trabalha. Então, você pensar, o que é importante? Como pensar em sustentabilidade como proteção ou geração de valor? Como eu falei da questão financeira. Você tem que envolver essa questão da sustentabilidade num todo. Não é aquela coisa de, não, nossa, só trabalha com o meio ambiente, que coisa chata isso, me incomodar de novo com isso. Não, isso é essencial. Ela tem que gerar valor. Sustentabilidade, nós temos um desafio, nós trabalhando nessa área, tem muita gente que está aí, tem um desafio diário de mostrar que a sustentabilidade gera valor. E isso não pode ser a gente não pode se acomodar. Isso é uma luta diária, nós temos que estar o tempo todo mostrando isso em todos os meios que nós estamos, não somente no meio empresarial. E o que a empresa precisa fazer para incentivar a inovação, né, que é fundamental. Como eu disse, daqui a uns anos não vamos mais aceitar navio a diesel, vai ser navio a bateria, vai ser navio a gás, vai ser navio a fonte solar, não sei. Mas daqui a uns anos não tem, o porto vai ter que se adaptar a isso. Então, tem que começar a inovação muito antes de quando chegar o momento, senão você perdeu o tempo, né? Então, de uma maneira bastante assim, tentei ser direto, né? Acho que esse é o último, né, Maria? Isso, ser direto, a gente quis dar essa explanação geral para todo mundo, né? A gente, como tem nossos contatos aí na ECIP, a gente está sempre à disposição de todos para conversar, para bater papo e agradecer o espaço que nos deram para essa apresentação. Espero que tenha contribuído aí para esclarecer algumas coisas e colocar mais dúvidas também na cabeça de vocês, tá bom? Obrigado aí pela atenção. A ideia era trazer uma ponte, né, para que a gente continue com esses assuntos, com essa relação, inicie para quem não nos conheça, e a gente está à disposição para as dúvidas, para os questionamentos. É importante que vocês tragam também a experiência de vocês e as dúvidas de vocês. Eu acho que a gente tem mais 10 minutinhos, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem interagir com eles estão à disposição de vocês. A Fátima falou no chat. Deixa eu abrir aqui. Estou construindo um dique para lavagem de veículos. Nesse caso, preciso pedir uma licença de ampliação ou pedir uma licença individual? Tá no mudo, Alexandre. Vou deixar para a Maria, mas eu acho que isso é algo municipal, né, Maria? Eu não sei exatamente onde é. Tem que saber qual que é o tipo de licenciamento que a pessoa já tem, se é dentro da área que já está licenciado, se é externa a essa área, se for externa a essa área, é ampliação de poligonal, se for interna a essa área, precisa de uma forma de tratamento, às vezes só um ofício informando como vai ser tratado esse resíduo, né, porque vai ter produto oleoso,
você tem que demonstrar a cadeia de coleta e de destinação desse material e faz uma retificação na licença de operação. Você não pede uma licença nova. Então, depende muito. Como a pergunta não está clara, a gente não tem como responder mais direcionado. Se você tiver o microfone, pode falar com eles. E os contatos da Maria e do Alexandre estão lá também, né? Se de repente não der tempo de perguntar aqui, passa um e-mailzinho para eles que eles respondem. Tranquilo. Vamos lá, né? Obrigada aí pela atenção e pelo espaço. A minha licença é na esfera estadual, que é da SEMASSE, e essa construção ela vai ser dentro do perímetro da área já licenciada, né? Na verdade, do perímetro licenciado, né? Uhum. Então, Fátima, é mais fácil fazer uma reunião com o órgão ambiental, levar seu projeto, fazer esse protocolo formal e mostrar a sua cadeia de utilização. E aí ele faz uma atualização da sua licença de operação, incluindo aquela atividade também. Não é a solicitação de uma nova, é uma retificação. Perfeito. Obrigada. Por nada. Maria e Alexandre falando que a gente estava 5 anos trabalhando junto, mas na realidade os primeiros contatos foram em 2013, né? Aí já vão quase 10. A gente tinha colocado mais informações do Porto, Ieda, com mais exemplos, né? O Alexandre até falou do Índice de Desenvolvimento Ambiental, mas como o nosso público hoje era mais industrial, a gente não quis trazer tanta informação portuária. Mas o Porto, ele funciona, acho que para a região, como um empreendedor, né? Um cliente, que ele levou a gestão socioambiental, a de qualidade, como o Alexandre estava falando. Então, o complexo, a gente entrou numa via de desenvolvimento socioambiental que não tem mais retorno. Todo mundo vai precisar se adaptar para continuar no mercado. E o Porto começou fazendo isso proativamente. Isso já rendeu para ele uma parceria de venda de 30% dos ativos. Isso provavelmente não teria acontecido comercialmente, como o Alexandre falou, sem toda a base que já tinha sido montada, e isso é muito importante para servir como exemplo das outras empresas que ainda estão no caminho, né? Acredito que todo mundo que esteja aqui já tem essa visão de necessidade, mas como o Alexandre muito bem pontuou, a gente tem que sensibilizar, às vezes, a governança e a liderança da empresa que a gente trabalha, né? Então, é um processo. E o social, né, foi um claro exemplo, realmente, quando há uns 10 anos atrás, né, era muito complicado o nosso relacionamento. Hoje a gente tem um excelente relacionamento com a comunidade, e não só com a comunidade, mas inclusive com os órgãos fiscalizadores, né, que passaram de ser fiscais para parceiros, né? Então, assim, o relacionamento também com todos os entes envolvidos também mudou. Então, só foi crescimento nesses últimos anos. Que bom. É verdade. A gente teve um exemplo bem agora há pouco tempo, né, Ieda, da comunidade estar sem espaço, porque estava em reforma para fazer uma atividade que era especificamente deles, e eles pediram ao Porto o uso do auditório. Então, eles já entendem que o Porto é um local de acolhimento e de expressão das atividades deles. Isso é impensado em muitos locais, em muitos empreendimentos, tanto de via solicitação quanto de via aceitação. E a gente teve uma solenidade da colônia no Auditório do Porto, promovida pela própria colônia. E isso é um resultado dessa parceria e desse desenvolvimento social que o Porto tem encabeçado na região. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Alexandre, tudo bem? Opa, José Ricardo, tudo? Bom, eu queria só saber a sua opinião, pela experiência que já tem. Para quem não me conhece, estou como assessor executivo aí do Porto, atualmente aqui na parte prática, aí daí na parte do Porto, mesmo aí tocando a parte ambiental. Eu tenho dado minhas contribuições da maneira que me demandam, né? Eu queria saber a sua opinião. É o seguinte: eu tenho encontrado alguma dificuldade nas reuniões, principalmente com essas grandes empresas do Hub e tal, com relação
o mapeamento da área, ou seja, eu não tenho encontrado até nas reuniões o mapeamento planimétrico, geralmente planimétrico. Então, quando uma empresa dessa chega, assim, dá lá 200 hectares para hub de hidrogênio, etc. e tal, aí ela você pergunta, tem um garrote? O cara fala, acho que tem um garrote lá, mas não sei. Quer dizer, falta curva de nível, falta... Eu estou tentando conversar com o pessoal, queria ouvir a sua opinião, fazer um levantamento com drone, numa escala muito boa, até para atualizar, porque hoje nós temos duplicação de estrada, tá tudo, então tem mapas que estão até ultrapassados, vamos dizer assim, um pouco desatualizados. E eu acho assim, muito amador quando você chega com uma empresa dessa e faz uma pergunta dessa, você não tem um mapa coerente, não tem um trabalho, talvez, aqui tem muitas empresas que fazem com drone de asa fixa, que fazem grandes áreas, e o trabalho que você pode ter, por exemplo, o fotomosaico, modelo digital terreno, e coisas que você poderia, uma tecnologia avançada que você poderia usar com um porto dessa magnitude que eu sinto essa falta, sabe? Tenho falado com as diretorias, mas tenho encontrado, assim, até a ideia foi simpática, sabe? Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, a necessidade realmente dessa tecnologia na área do porto, ou talvez até na própria ZPE2 só, para precisarmos começar. Porque eu sou engenheiro florestal, você sabe, então, pega um sotocópio, mas sou engenheiro florestal. Quando a pessoa faz uma pergunta dessa, você não tem um plano de atividade, você não tem uma resolução boa, tipo de drone mesmo, você pode fazer um fotomosaico, etc, etc. Eu acho que a gente fica um pouco para trás, sabe que muitos pontos já tem. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Foi ótima, Zé, Ricardo, a tua pergunta, porque eu também, nesse meu trabalho, eu sou geólogo, né? Então, eu sempre aprendi a trabalhar muito com mapa, e eu acho que mapa faz uma falta danada quando não tem. Exatamente. E hoje em dia, o que acontece? As pessoas, como tem Google Earth, acham que resolve tudo. Não, tem Google Earth, faz ali, está tudo resolvido. E não é assim. E aí na área especificamente, mas não vamos falar que é só aí na área da CIP, do Porto, da ZPE, não. Isso é geral no Brasil inteiro. Eu acho que falta um trabalho integrado, né? Porque o que a gente vê é o seguinte, um passa para o outro a responsabilidade. Um diz, não, isso aí não é responsabilidade minha, do Estado, o Estado tem que fazer, o Estado diz que não, isso aí quem tem que fazer é a empresa diz, não, isso quem tem que fazer é a associação. Eu acho que está precisando o pessoal sentar na mesa e resolver de quem é a responsabilidade por fazer. Né? Se é vou até pegar a ECIP, está aí dentro dessa que a gente está aqui, se é da ECIP, se é da ZPE, se é do Porto PC, se é da empresa. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque a gente sente realmente falta. E as empresas, cada uma faz uma parte e o resto, e o todo fica abandonado. Quando a gente discutiu aí um tempo atrás, discutimos com a IEDA e tudo mais, aquele processo antigo, né, Zé, que tu conhece bem, que existe aquela discussão entre licença do IBAMA, licença da SEMAS dentro do complexo, a gente dizia assim, poxa, isso é uma bagunça, porque cada empresa tem sua licença, mas o complexo não tem a sua, e cada um cuidou do muro para dentro, e ninguém cuida do muro para fora, como eu estava dizendo. E de quem é a responsabilidade do muro para fora? Né? Então, eu vejo essa tua questão como um desafio, né? Para os gestores, principalmente da ZPE, do CIP, do Porto, dizer quem assume do governo do Estado, quem vai assumir isso? Porque atrapalha demais. Você quer atrair investimento, mas você não entrega para o possível investidor uma fotografia correta do que você está oferecendo. Você entrou aí na questão da topografia, mas podemos entrar em várias outras áreas, né? De água subterrânea, drenagem, por aí vai. São muitas coisas que eu acho que falta. E é um passo à frente que tem que ser dado aí por todo mundo que está à frente, todos os gestores estão à frente aí do Estado e das instituições, né, Eda? É isso aí, estamos correndo atrás disso aí, para ver quando nós vamos chegar. Eu achei boa a sua opinião é a mesma minha. Valeu, então. Tá ótimo, obrigado. Sim, o Zé Ricardo já tinha falado, e é importantíssimo isso. Como é que a gente quer vender a ZPE2, né? E faltando instrumentos tão importantes. A gente já viu dando certo em outros estados, quando o processo de licenciamento e de identificação ambiental está mais avançado, isso atrai mais empresas, né?
Então, isso já aconteceu de forma benéfica, que teve uma atração maior em outros locais e poderia ser usado facilmente como exemplo para cá, a ser seguido. Não, inclusive, só para terminar, no diálogo, quando na sessão do Porto começou a fatiar as áreas, realmente, uma empresa para outra, aquele negócio todo, houve problemas de chegar até a Casa Civil com relação ao que tipo de área estava sendo cedida, de APP, que tinha uma lagoa, não tinha lagoa, qual o tamanho da lagoa. Rapaz, que estava recebendo lagoa, isso, empresas de fora forte, como a Maquia, como Fortescue. E nós pegando coisas antigas do Google, da época da Prêmio 2, para mostrar que aquela área lá realmente... Eu estou falando a necessidade de um mapeamento agora, talvez com uma escala boa, um drone, do Asa Fix, sei que você faz aí 1.000 hectares, 2.000 hectares aí, e depois fazer um fotomosaico legal, né, que você falou tudinho, curvas de níveis, um modelo digital terreno, isso aí ajudaria muito. E é uma tecnologia que hoje fantástica e todo mundo usa em um porto. Hoje a gente fica aí discutindo se tem a lagoa, que tamanho da lagoa, o tamanho da PP, num tempo como hoje. É difícil, né? Alexandre e Maria, muitíssimo obrigada pela participação, né? A gente fica de portas abertas e obrigada a todos também que participaram. Qualquer dúvida, passem lá para o e-mail, eles respondem, eles têm bastante capacidade técnica, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Maria. Até a próxima. Parabéns aí, Alexandre. Parabéns a vocês. Tudo de bom. Boa tarde. Obrigada.